dentro da nossa programação de conscientização em massa das causas da destruição do mundo, das causas psicossociais da destruição do mundo, nós gostaríamos de alertar ao fato de que a sociedade do ser humano, ela é, na verdade, um fruto primordial da mente dos seres humanos. O interior do ser humano, ele vai determinar se a sociedade é uma sociedade equilibrada ou não, porque é da mente dos homens que saem as leis, enfim, toda a filosofia de vida, os valores. Evidentemente que a própria sociedade exerce um mecanismo de retroalimentação influenciando os indivíduos. O indivíduo influencia a sociedade e é influenciado por ela. E como então num círculo vicioso de psicossociopatologia, nós podemos dar um breque à destruição que nós verificamos que está acontecendo no nosso planeta Terra, tanto nas catástrofes que são chamadas de naturais, mas não são naturais. Elas são consequência da maneira desequilibrada que o ser humano organizou a sua vida, como as catástrofes na própria civilização, o crescimento da violência, dos vícios, dos desentendimentos, da infelicidade, das doenças. Então o ser humano, ele não está usando a ciência no sentido de melhorar a sua qualidade de vida. O ser humano, mais do que nunca, usa a ciência para criar armas de destruição em massa ou individuais, para criar remédios que mais fazem mal do que bem, para exercer leis ou exercitar leis que na verdade são altamente injustas com os seres humanos, está organizando um estilo de vida que está eliminando as condições de sustentabilidade da humanidade e mesmo de muita fome, que cada dia a pobreza cresce e graça na nossa humanidade. Então, que espécie de civilização que a mente dos seres humanos formulou? Isso tudo é reflexo da nossa loucura interior, da nossa psicopatologia. Então, Norberto Kepp estuda justamente esse fenômeno na Sociedade de Psicanálise Integral, a Sociedade Internacional de Trilogia Analítica. Uma série grande de livros que nós publicamos tem a finalidade justamente de conscientizar essas causas psicossociais da destruição do mundo, da péssima qualidade de vida que o ser humano está tendo e quais são as suas possíveis soluções. E dentre elas, nós estamos vendo, né, Dr. Kepp, que está o enorme poder que a economia e as finanças adquiriram na nossa vida, essa inversão de valores. Eu gostaria então de que o senhor pudesse explicar melhor por que o ser humano é tão invertido, por que ele vive escravo do dinheiro e não usa o dinheiro para o seu benefício, porque a economia, o lucro, como diz, né, cada país precisa ter um crescimento X a cada ano para economia, problema econômico. Os Estados Unidos estão causando um dano tremendo para o mundo e os outros países industrializados para o efeito estufa, que é consequência, que gera consequências diretas catastróficas. Então, Dr. Kepp, muita gente se pergunta, bom, mas o ser humano luta pelo dinheiro, existe essa questão do poder econômico, mas até quanto vai haver uma humanidade para sobreviver, inclusive, e aonde vai depois, o que nós vamos fazer com todo esse dinheiro quando não houver mais ar, água e condições mínimas de sobrevivência? Então, você falou, né, dessa questão até de catástrofe, né? Como lá o tsunami, né? O senhor sabe que no ano de 2003 houve um aumento de 300% nas chamadas catástrofes naturais, entre aspas. 300%, com um aumento porque são as grandes seguradoras que estão começando a ficar impressionadas, então, né? Mas precisa dizer, Cláudia, isso que eu queria agora mostrar, que não é como o pessoal está achando que o extraterrestre está endireitando, então isso trouxe o tsunami na Indonésia, ou então que o ser humano pode ser como ele quiser e que o mundo vai continuar assim bem como sempre foi, produzindo alimentos e produzindo oxigênio necessário, com água abundante. Agora tem água abundante demais, né? Então a questão, por exemplo,
do ser humano não querer voltar para o interior dele, não querer ver o que se passa no interior, não querer, vamos dizer, se interiorizar, né? Então, já aquele famoso pensador, teólogo, Agostinho de Hipona, do século IV, ele dizia que o ser interiorizado, que o homem que se volta para o interior, é o indivíduo bom, é o indivíduo, numa linguagem nossa, o indivíduo normal. Então, vejam aí um quadro que eu fiz que fala sobre a questão do interior aí. O interior do ser humano é eterno. Então, eu quero dizer o que com essa questão? É que se o indivíduo se conhece, se ele vê para ele próprio, para as ideias dele, se ele vê para ele, principalmente os defeitos dele, a questão da avareza, a questão da inveja, a questão da soberba, os problemas que todo ser humano tem, ele consegue se controlar. Que o grande inimigo do homem não é só como o Hume falava, que o ser humano é lobo para outro ser humano. O ser humano é muito mais lobo para ele próprio, contra ele próprio. De maneira que o que acontece atualmente, a gente pode falar uma maior catástrofe, é que o poder paranoico é caracterizado pelo dinheiro, né? Que o poder paranoico tomou conta do mundo. E os senhores sabem que o indivíduo paranoico, ele é muito avarento. Então, ele não quer mexer como, por exemplo, há um problema qualquer no próximo. Ou então, no mundo, ele não abre a carteira de dinheiro para ajudar a socorrer. Ou então, o indivíduo paranoico, ele quer tudo para ele. Não só dinheiro, mas ele quer o mundo. Ele quer engolir tudo, mas para ele. Ele não quer se pôr ele a serviço do mundo. E o que causa o grande problema para a humanidade é esse. O ser humano, ele é como fala uma aldeia global, né? Atualmente, no mesmo instante que há um problema em qualquer país, o mundo todo fica sabendo, como se fosse o mundo todo uma pequena aldeia. Então, o ser humano, se ele não se volta para ser bom, para ajudar, praticamente não se volta para realizar o bem para a humanidade, para o mundo, portanto, ele então não só está destruindo o mundo, como está destruindo a ele próprio. Que o ser humano, ele não consegue viver, vamos dizer, se ele não estiver em sociedade. Então eu pus a parte econômica como o principal fator para a destruição do mundo. Veja aí essa sentença que eu coloquei. O poder econômico é a causa principal do sofrimento da humanidade. Então, os senhores notem essa questão, que o grande problema atual da humanidade é a questão justamente do dinheiro. A humanidade nunca deu tanto valor ao dinheiro, nunca deu tanta importância ao dinheiro como agora, e justamente o dinheiro a humanidade não tem. Tem um grupinho, né? O grupinho que está lá em cima no poder econômico, principalmente nas bolsas, ganhando tudo o que a humanidade devia ter para todos na questão das riquezas naturais. Então, o que acontece? Quando houve a Revolução Industrial, trazendo esses presentes enormes para a humanidade, né? Carro, aviões, e geladeira, e TV, etc., etc., então veio em seguida a ideia capitalista de transformar tudo em dinheiro. E o dinheiro, o capitalismo, impediu a evolução da humanidade. Então a humanidade está presa no dinheiro. Então é totalmente errado, né, Dr. Kepp? A gente, quando alguém argumenta, a humanidade precisava mais de dinheiro, falta dinheiro, a importância excessiva, e é justamente o dinheiro que está bloqueando o desenvolvimento da humanidade. Preste atenção, porque nós temos um sistema de pensamento e de valores completamente invertido. E se nós não percebermos essa inversão, não conscientizarmos, nós não vamos entender o que está acontecendo conosco. Esse conceito, Dr. Kepp, eu acho absolutamente essencial e genial.
o dinheiro está prejudicando o desenvolvimento ou a salvação da humanidade, não a falta do dinheiro. Então vejam aí um cartaz que eu coloquei sobre a questão do capital. O capital, o dinheiro é necessário, né? Mas não o capitalismo, seja o capitalismo smithiano, né? Adam Smith, ou seja o keynesiano de Keynes, John Keynes, que quer sempre, ele fala, a ideia dele é entesourar o dinheiro. É não usar o dinheiro é para ser usado. Se o dinheiro não é usado, ele não é riqueza para ninguém. Então veja as sentenças que eu coloquei aí. Que a produção capitalista acumula mercadoria para engendrar dinheiro. Quer dizer, então o que eles querem é acumular agora. Qualquer país do mundo moderno quer ter o PIB assim alto. E pode ter o PIB mais alto do mundo. Se a pessoa não usa o dinheiro para fazer o bem, cultura, principalmente questões de artes, a civilização. Ecologia, né? Uma preservação ecológica. Ele é um indivíduo pobre. Então a riqueza está no uso dos bens e não em guardar os bens. É como um indivíduo inteligente que não usa a inteligência dele. O indivíduo que tem afeto não usa o afeto dele. Compreende? Então a questão da virtude é o uso das coisas boas que o indivíduo tem. Então veja aí, o que aconteceu no cartaz, né, no Marx, né, Karl Marx. Ele acha que se desinvertesse a situação, tirasse o dinheiro dos capitalistas, que o operário seria dono de toda a riqueza. Compreende? Então ele confundiu operário, quer dizer, a pessoa que trabalha, a pessoa inferior, a questão da virtude. E a pessoa superior, quer dizer, que estava no comando, a questão do vício, a questão da miséria que esses indivíduos trariam para o mundo. Quer dizer, ele fez essa confusão. E veja, em terceiro lugar, ele cometeu, portanto, um grande erro, porque quem está na ocupação manual não consegue administrar. Essa é a ideia de Taylor, que é um indivíduo do trabalho, da racionalização do trabalho nos Estados Unidos, que ele notou que quando tira o indivíduo do trabalho e põe numa posição de mando, ele perde a capacidade para o trabalho, e vice-versa, né? E depois, em quarto lugar, veja lá, ele desconheceu a patologia humana. Quer dizer, o capitalismo desconhece praticamente a vida psíquica, de maneira que o indivíduo, para ele conseguir ter uma vida assim equilibrada, ele não pode ser um indivíduo que só dá assim ênfase à vida econômica social. Voltamos dentro de instantes, então, para o nosso programa.